Atos capítulo 3, eu vou mencionar isto, porque eu tenho 7 passagens, porque na realidade o livro de Atos eu vou jogar também no campo do pastor Paulo Branco, porque ele é o professor do livro de Atos, eu vou jogar no campo dele, mas eu vou ganhar. Há um grande homem de Deus que escreveu um livro intitulado Actos, o Espírito de Deus em Missões. E a aproximação deste homem chama-se Dennis Miller, Dr. Dennis Miller. A abordagem dele é que o livro de Actos não é um livro histórico, mas mesmo é um manual para missões. Aponta-nos do que Deus quer fazer no nosso mundo. E este homem, ele apontava para 7 derramamentos do Espírito Santo no livro de Atos. 7. Normalmente, nós como pentecostais, nós apontamos para 4, porque são aquelas 4 maiores, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10 e capítulo 19. Mas ele aponta para mais 3. E nós vamos estudar isso rapidamente esta manhã. Espero que seja rapidamente. Vamos lá ver. Se não é rápido, a culpa é do Espírito Santo e não é... Pronto, a culpa é minha. Tá. Mas temos 7 situações em que há um derramamento do Espírito Santo no livro de Atos. Nós, como pentecostais, como mencionei, nós concentramos em 4 e concentramos no efeito secundário, ou seja, falar em línguas. Usamos estas 4 principais para justificar o batismo do Espírito Santo como evidência inicial de falar em línguas. E às vezes desviamos o foco para uma coisa que na realidade é quase secundária. Neste caso, quando tomamos um medicamento para tratar um assunto, uma doença, esperamos que aquele medicamento vai ajudar a doença, mas muitas vezes há efeitos secundários daquele medicamento. Nós crescemos uma outra cabeça, ou um outro braço, ou sei lá, depende do tipo de medicamento. E, num sentido, o batismo do Espírito Santo, falar em línguas, é a coisa secundária. Claro, é a evidência principal, inicial. Mas, num sentido, é secundário por aquela que Deus quer fazer por nos encher como o Espírito Santo. Não é apenas falar em línguas. Graças a Deus por isso. Mas há razões ainda mais fortes e nós encontramos nestas 7 situações no livro de Atos. Primeira coisa é em Atos, primeira ocorrência, derramamento do Espírito Santo, é Atos capítulo 2. Claro, isso foi aquela primeira vez. O Espírito Santo caiu sobre os 120 pessoas e todas elas falaram em línguas. Mas qual foi o propósito? Qual foi o resultado? Era para dar a elas algumas características que andavam em falta na sua vida e no seu ministério. Era para prepará-los para aquela que Deus tinha para fazer. Ainda bem que nós não conhecemos o futuro. Ainda bem. Pastor Clemente, eu não sei se há 50 anos atrás... se o pastor ia fazer o que fazia se soubesse o que ia acontecer. Irmãos, eu não sei se eu ia responder a chamada de Deus há muitos anos atrás, nos anos 70, se eu soubesse o que estava à minha frente. Ainda bem, não sabemos. Mas nós não precisamos saber, ainda bem. Nós temos que estar preparados. O batismo do Espírito Santo é preparação para aquela que Deus tem para fazer através da nossa vida e na nossa vida. Nós não sabemos o futuro, mas podemos estar preparados para tudo por causa do batismo do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo. A igreja movida pelo Espírito Santo, a igreja precisa de estar cheio do Espírito Santo. Quando lemos em capítulo 2, nós vamos notar, versículo 1, compreende-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, vem do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistos por elas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um delas, e todos, quantos?
Todos dos 120. Num sentido, no dia de Pentecostes não era apenas um derramamento do Espírito Santo, mas havia 120, porque cada um foi batizado no Espírito, cada um falou em línguas sem exceção. Irmãos, não seja batista, faz favor. Seja pentecostal. Quando o Espírito Santo nos enche, a evidência inicial é falar em línguas. Mas veja bem, todos cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E de repente, aquelas que outrora eram tímidos, pronto para negar Jesus até, no caso do Pedro, elas receberam uma ousadia, tornaram-se imparáveis. Logo ele se levanta e começa a pregar sobre a unção do Espírito Santo. Segunda coisa que acontece, ousadia, unção. Um desejo para comunicar com os demais o Evangelho de Jesus Cristo. E com uma sabedoria, porque Pedro, quando ele prega, ele usa sabedoria. Porque ele sabe precisamente o que o povo precisava de ouvir e como comunicar aquilo que o povo precisava. Sabedoria. E isso também é uma nova época da convicção, porque quando está a pregar, o povo começa a sentir a convicção. Ele não precisava de apontar aos pecados específicos na vida das pessoas. Não, ele pregava a palavra e o Espírito Santo estava lá para convencer. Aleluia. Irmãos, se nós não pregamos a palavra, claro, temos que inventar convicção. Mas quando pregamos a palavra do Senhor, Deus traz a convicção através do seu Espírito Santo. Vamos rapidamente ir para capítulo 8, segundo derramamento do Espírito Santo, isso em Samaria. Claro, em Jerusalém eram judeus que chegaram de todo o mundo, mas agora o Espírito Santo está a ajudar a igreja a sair da concha, indo para Samaria. Samaria era um povo de sangue misto, eram parte judeu e parte gentio. Elas eram pessoas não gratas aos olhos do judeu. Mas quando o Espírito Santo for derramado, as barreiras também são. Aleluia. Aleluia. E os judeus começaram a pregar em Samaria. Versículo 14, capítulo 8. E os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por elas que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhuma delas tinha ainda descido. Elas foram crentes, aceitaram Cristo, mas ainda não foram batizadas no Espírito Santo. Quando elas oraram, Pedro e João oraram pelos crentes novos em Samaria, elas foram cheios do Espírito Santo. Versículo 17, então impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E algo aconteceu. Porque de repente podemos ler mais para frente que o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado em toda a Samaria. Claro, os discípulos estavam envolvidos nisto, mas o próprio povo também, cheio do Espírito Santo, agora não está conformado com o sistema do mundo. Não ficaram calados. Elas foram para toda parte da Samaria, pregando o Evangelho, cumprindo também aquela que foi dita em Atos capítulo 1, versículo 8. Ser-me-eis que? Onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Agora o Evangelho vai para Samaria. Vocês estão a pregar o Evangelho em Samaria. Chama-se o Alentejo. Povos que falam português, povo português. Se nós estudamos missões, há um grande missiólogo que coloca vários níveis de evangelismo ao nível de missões.
chama-se evangelismo usando a letra E. E0 é o que nós fizemos no nosso bairro, na nossa casa, com os nossos vizinhos. Estamos a evangelizar aquelas mais perto de nós. Depois, E1 são aquelas um pouco mais distantes na nossa cidade, não são do nosso bairro necessariamente, e vocês têm equipes que fazem isso, evangelizando pessoas que não são conhecidas, mas são portuguesas, falam português e são do seu povo. E1. Agora estamos a avançar para E2, que são aquelas pessoas, talvez da mesma língua, ou uma língua um pouco diferente, a mesma cultura mais ou menos, mas são do nosso país. São um pouco mais distantes, e vocês estão a fazer isso como a implantação da igreja nos vários sítios. O pastor Paulo, numa das coisas que eu li na internet, diz que há 40 concelhos que não têm a obra pentecostal ainda em Portugal. E vocês têm uma visão para ir para Samaria, Judeia, para fazer uma diferença ali. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Alarga a nossa vida. Abre os nossos olhos para as necessidades mais distantes. E graças a Deus a Igreja de Jesus Cristo fez isso. Evangelismo, cumprindo, obedecendo ao mandamento, ide e pregar o Evangelho. O terceiro derramamento do Espírito Santo não é tão claro, mas existe. Em capítulo 9 é o nosso amigo Saul, ou Paulo, o apóstolo. Porque nós vimos em versículo 17 desta passagem, capítulo 9, e Ananias foi e entrou em casa, impondo-lhe as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o quê? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. O Espírito Santo quebra as barreiras. Amém. Tira o receio. Este homem que vai orando por Saulo, ele sabia que Saulo foi enviado para destruir a igreja, para matar crentes, e mesmo assim, cheio do Espírito Santo, ele entra na casa, foi preparado pelo Espírito Santo, e talvez um pouco assim: Saulo, estou aqui, mas não bate em mim, porque Deus falou consigo, preparou o seu coração, e eu estou aqui para trazer a outra resposta. Porque Ele me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Claro, aqui nós não temos qualquer indicação que Ele falou em línguas. Mas mais tarde, em Coríntios, Ele fala sobre esta situação. Ele diz: eu dou graças a Deus que eu falo de línguas mais do que todos vós. Mas não foi isso coisa principal no derramamento do Espírito Santo sobre Saulo, sobre Paulo. O Espírito Santo estava a prepará-lo para o futuro. Ele ia ser perseguido, ele ia ser desprezado, ele ia ser rejeitado, ele vai sofrer muito. Até fala acerca de tudo que ele passou. Será que ele sabia logo no início? Não, mas estava preparado, porque o Espírito Santo foi derramado sobre ele. Preparado para o futuro, para o ministério que o Senhor Jesus Cristo tinha para a sua vida. Vamos avançar para quarto derramamento do Espírito Santo em capítulo 10. Nós lemos isso. Eu gosto muito, até eu gostava de ver isso no meu ministério. Pedro está na casa de Cornélio, gentio. Ele não foi sozinho, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, sabia que era bom levar alguns irmãos com ele. Para quê? Para eventualmente se defender a sua atividade, porque ele, sendo judeu, entrando na casa de um gentio, era pecado e era razão para ser expulso da sinagoga, expulso do templo. E ele levou alguns irmãos com ele. E pá, homem esperto. Esperto porque ele é esperto? Não, esperto porque o Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo.
E ele chega à casa de Cornélio e ali ele encontra alguns irmãos, pessoas receptivas para receber a palavra e não só. E nós lemos em versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, vamos ler versículo 43. Este dá um testemunho a todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. A ênfase sobre o nome de Jesus Cristo. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre elas. Imagina um dia vocês chegar aqui, nesta igreja, com crentes e pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Jesus. Pastor Paulo Branco está aqui no púlpito pregando a palavra e à medida que ele está a pregar a palavra, o Espírito Santo cai sobre vós. Eu posso imaginar o pastor Paulo Branco. Irmãos, calma. Ainda não foi o tempo de oração aqui no altar. Ainda não deu chamada para chegar aqui. Não era assim. Ele ficava contente. Tal e qual como Pedro pregava a palavra e o Espírito Santo caiu sobre elas. E espera aí, eu sou o pregador. Eu tenho que orar individualmente por vocês. Eu tenho que impor as mãos. Não. Por quê? Porque esse foi um novo passo na igreja. Outra hora, o evangelho foi para os judeus, para aquelas de 50-50 de Samaria. Agora vai para os gentios. E, eventualmente, Pedro tem que se defender perante a igreja em Jerusalém por causa desta situação. Elas chamaram-me a atenção. Pedro chega aqui, presta contas. O que aconteceu? Você entrou numa casa de uns gentios. Por quê? Pois, a culpa não é minha. Eu estive a orar, Deus me orientou, eu fui para lá. E estes irmãos foram comigo. Então, se vai me disciplinar, tem que disciplinar todas elas. Mas quando eu estive a pregar a palavra, eu não fiz nada senão pregar a palavra. Eu não pus as minhas mãos sobre ninguém. Estive a pregar e elas começaram a falar em... Aleluia. Eu gosto muito dessa passagem porque capítulo 11, a sua defesa. Aliás, versículo 11, sim. Versículo 11, capítulo 11, versículo 15. E quando comecei a falar, caiu sobre elas o Espírito Santo. Sublinha, irmãos, o que está a seguir. Sublinha. Ou usa o marcador. Comecei a falar, caiu sobre elas o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Porque o Evangelho de Jesus Cristo não é para os judeus e depois elas são o que é? São os padrinhos dos gentios. Não. O Evangelho é para os judeus e para os gentios de igual modo. Pedro diz, olha, o Espírito Santo caiu sobre elas tal e qual como ele caiu sobre nós no dia de Pentecostes. E preparou os irmãos para um grande mover do Espírito Santo. Pedro fica aqui há algum tempo. Elas começam a alcançar os seus vizinhos. O Evangelho continua a espalhar para toda parte. Graças a Deus. O pastor Juvenal já pregou capítulo 13, versículos 1 a 3. Muito obrigado. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja quando a igreja precisava de mais um passo, tomar mais um passo para frente. O Espírito Santo veio sobre elas quando estavam a orar e ele falou e disse o quê? Vocês têm uma responsabilidade. Separa duas pessoas, não todos, porque indo para os confins da terra, este é o terceiro passo da igreja. Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins. Não é para todos. Graças a Deus, a Igreja Assembleia de Deus de Almada está
está a enviar missionários para o estrangeiro, está a apoiar irmãos e irmãs que estão, mas não é para todos. Não venda a sua casa ainda. Até o Senhor fala como Ele falou aqui. Ele não diz separa José e Maria e Manuel e todas aquelas para... Não, 2 pessoas e elas foram enviadas. Pastor, eu gosto disto. Gosto. Porque diz que o Espírito Santo os enviou, mas também logo a seguir diz que elas foram enviadas pela igreja. As 2 coisas trabalhando juntos. Aleluia. O Espírito Santo e a igreja. Por quê? Porque a igreja também experimentou o derramamento do Espírito Santo sobre elas. Uma sensibilidade da sua voz que o batismo do Espírito Santo traz. Preparando a igreja para ser fiel em oração e apoio. Interessante, esta igreja aqui falado, esta igreja em capítulo 19, capítulo 13, é Antioquia. Uma igreja não judia. É uma igreja gentia. E os primeiros missionários foram enviados não pelos judeus, mas foram enviados pela igreja gentia. Aleluia. É interessante, são 2 judeus que foram enviados pelos gentios, mas é interessante como Deus faz as coisas. A igreja gentia, cheia do Espírito Santo, diz: nós temos que fazer algo para alcançar até aos confins da terra. Capítulo 19, é o 6º derramamento do Espírito Santo. Isso em Éfeso, Paulo chega ali e ele começa a fazer perguntas sobre o que é a igreja é composta, estes 12 homens que ele vai encontrar ali, e ele fala algumas perguntas. Vocês receberam o Espírito Santo quando cresce? E elas disseram, versículo 2, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Parte principal do cristianismo, e elas não sabiam nada desta parte. E Paulo começa a ensiná-las, trazendo-os de onde é que elas se encontravam, para ir mais longe. A sabedoria do Espírito Santo sobre a vida de Paulo, para ele pudesse ajudá-lo a chegar a patamar diferente. Versículo 4, Paulo diz: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados. Em quê? No nome de Jesus Cristo. E impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre elas o Espírito Santo, elas falavam em línguas e profetizavam. Este é o 6º derramamento do Espírito Santo no livro de Atos. E o que aconteceu por causa disto? Um resultado direto era que a palavra do Senhor crescia cada vez mais. Até Paulo fica aqui mais 2 anos ensinando a palavra, e nós podemos notar em versículo 17, capítulo 19, foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, sendo tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todas elas, e o nome do Senhor foi engrandecido. Qual é o propósito? Para que nós damos na vista? Não, é para o nome do Senhor ficar engrandecido cada vez mais. Não somente em Éfeso, mas veja bem o que isso provoca. Muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. A convicção do Espírito Santo, por causa da palavra do Senhor, por causa de um encontro com Jesus Cristo, o grande nome, o nome que está sobre todos os nomes. Versículo 19, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e queimaram na presença de todos. O batismo do Espírito Santo também revela coisas escondidas na vida de cada pessoa.
O ministro do Evangelho, o pastor, o evangelista, não precisa chegar aqui e dar-vos uma lista das coisas que são lícitas e não são lícitas. Porque quando a palavra do Senhor for pregada, o Espírito Santo vai vos convencer. Vai nos convencer. E foi convicto este povo e eles trouxeram as coisas que eles queriam guardar. As Marias e Josés e não sei quantas mais que estavam em casa. E trouxeram aquelas. Essa é uma das situações em Angola que é flagrante. Muitas pessoas estão a aceitar Jesus Cristo, mas não estão a renunciar às obras das trevas. Elas têm medo por causa da família. Elas têm medo porque já ouviram pregado um evangelho que não tem força, não muda a vida de ninguém. É simplesmente... Mas quando pregamos a palavra do Senhor, isso traz convicções. Eles falaram em línguas, sim, Senhor. 12 foram salvos e cheios do Espírito Santo, um pequeno núcleo, tal e qual como alguns centros que vocês estão a começar com poucas pessoas. Mas aquelas poucas pessoas cheias do Espírito Santo vão fazer toda a diferença naquelas comunidades, Pastor Paulo. E essas andaram durante 2 anos ouvindo a boa pregação e não só, porque a palavra disse-nos em versículo 20... Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Aleluia. E versículo 10, e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra. A igreja cheia do Espírito Santo não pode ficar quieta. Tem que mexer e tem que avançar. Agora são 6 derramamentos do Espírito Santo. Eu mencionei que são 7. Eu poupei a última para vocês e para nós. Acontece em capítulo 4 de Atos. Então vamos para trás. E nós sabemos aqui em capítulo 4... que a igreja de Jesus Cristo, em Jerusalém, está a buscar Jesus, está a enfrentar dificuldades, está a enfrentar perseguição. Foram chamados a atenção, Pedro e João, e elas foram mandadas para não pregar o evangelho de Jesus Cristo, não pregar no nome de Jesus. E versículo 19, respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto ou ouvido. Por quê? Porque elas foram cheias do Espírito Santo. Mas os oficiais bateram naquela tecla. Não devem, não devem, não devem. E quando elas saíram ali, elas foram para a igreja, versículo 28, para fazermos tudo o que é tua mão, conselho, tinham anterior determinado, eles estão a dar testemunho. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, protege-nos, cuida de nós. Foi isso? Conceda aos teus servos que falem com toda que ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para se façam sinais e prodígios pelo nome de Jesus Cristo. E tendo orando, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas já foram. No dia da Pentecostes, elas foram batizadas no Espírito Santo. Irmãos, o passado histórico, havia um grande homem que uma vez ele disse, o barco da vela não se mexe dos ventos de ontem. O barco da vela não se mexe do vento de ontem. Tem que ter um novo vento para hoje. Alguns de vocês estão aqui, são como uma jovem que estava no nosso grupo de jovem há alguns anos atrás,
Falamos com ela, ela estava a ter muitas dificuldades na sua vida e disse, olha, tu tens que aceitar Cristo de vez e tem que ser cheio do Espírito Santo. Ela disse, eu fui cheio do Espírito Santo há alguns anos atrás, eu falei em línguas quando tinha poucos anos, 12 anos, 11 anos. Sim, está bom, mas hoje, porque o batismo do Espírito Santo não é de ontem, é de hoje. E a igreja sabia que precisava mais do Espírito Santo. Sim, elas foram cheias do Espírito Santo no Pentecostes, mas elas sabiam também, para avançar como a obra que o Senhor tem para elas, têm que estar batizados de novo, têm que experimentar um novo derramamento do Espírito Santo. Se essa vai ser uma igreja movida pelo Espírito Santo, vez após vez, Pastor Paulo, a igreja tem que sentir, mais uma vez, um grande derramamento do Espírito Santo. Porque é só o Espírito Santo que vai vos ajudar a cumprir o mandato, o desejo, as ordens de Jesus Cristo. Vamos ficar.